isso nós temos um bom sistema de avaliação. Porém, é um sistema incompleto. E a rigor ele nem se caracterizaria como sistema, porque falta a esse sistema alguns elementos que, do meu ponto de vista, são imprescindíveis. Qual seja, primeiro, um sistema de divulgação dos resultados para professores. Isso nós não temos. Algumas iniciativas foram tomadas recentemente pelo MEC, como a distribuição das matrizes, mas isso é insuficiente, porque isso não foi acompanhado de processos de formação. Depois, nós não temos, e aí talvez seja o aspecto mais importante, relatórios pedagógicos. Por exemplo, a Prova Brasil de 2011 ainda não teve os seus boletins divulgados. Bom, do ponto de vista da influência da prova no currículo, um problema que nós precisamos investigar em que medida ele estaria ocorrendo é o tempo que algumas escolas estariam gastando para preparar os seus alunos para essas provas, organizando os chamados simulados, né? Isso sim pode ser algo que diminua, na verdade, o desenvolvimento curricular e não produz o efeito que essas escolas supõem, o aumento da proficiência. Eu diria que as escolas devem olhar para a matriz de avaliação, no caso do SAEB, e cotejá-la com aquilo que desenvolve no seu currículo. Mas não podem esperar da matriz de avaliação do SAEB o guia, né, ou referencial para a construção do seu currículo. Porque, insisto, um currículo da escola de educação básica, especialmente no ensino fundamental e no ensino médio, deve abarcar um conjunto de aspectos que transcendem em muito leitura e resolução de problemas, ainda que leitura e resolução de problemas sejam aspectos, podemos dizer, cruciais do processo de escolarização. Bom, a Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA, um novo desdobramento do SAEB, do meu ponto de vista, é completamente desnecessário, por algumas razões. Primeiro porque, embora o processo chamado de alfabetização ou de domínio do sistema alfabético seja muito importante, aliás, é a condição para o desenvolvimento da proficiência em leitura, avaliá-lo em larga escala, com provas padronizadas, é uma tarefa que pode chegar a produzir erros de medida muito grandes. Um outro aspecto que também é preciso ressaltar é que o Ministério da Educação não está conseguindo fazer a devolutiva dos resultados da Prova Brasil. Ora, a alfabetização ela demanda respostas do ponto de vista da avaliação, eu diria, imediatas. O que adianta uma escola saber 2 anos, ou que seja 1 ano depois, como estava uma determinada criança? No Brasil, nós não temos, por exemplo, um código de ética das avaliações. Então, nós precisamos de um processo, isso é urgente, eu já tive a oportunidade de manifestar no Conselho Nacional de Educação, da criação de um código de ética, que se não respeitado, nenhuma avaliação a ele submetido poderia divulgar seus resultados, por exemplo. Mas hoje os governos contratam empresas, fazem avaliações e ninguém controla os governos, no caso da avaliação, e muito menos a realização dessas provas, né? Então, isso inclusive, essa meta-avaliação, ela garantiria esse processo, podemos chamar de validação, mas garantiria uma maior transparência, principalmente uma maior legitimidade dessas provas. Existem muitas críticas a essas avaliações externas que são plausíveis. Por exemplo, o uso dos seus resultados para bonificação de professor. Essa é uma crítica que eu endosso. Porém, há outras críticas, né, desconfianças que não têm fundamento. E que um processo de meta-avaliação, nos moldes em que eu tenho proposto, ajudaria a não acabar completamente, mas a atenuá-lo, né, e seguramente reforçar a legitimidade, o reconhecimento dessas avaliações externas como algo legítimo, como algo que é pertinente ao processo educacional, favorecendo inclusive que os seus resultados sejam utilizados no processo de ensino, nas salas de aula. Que, aliás, se não ocorrer, né, a validade consequencial dessas avaliações fica comprometida.